Mais uma segunda-feira iniciando, o Dário nos presenteando com a interrupção bem no início do nosso boa noite. Agradecer a presença de todos. Como toda segunda-feira às 19 horas, aqui estamos. E sem mais delongas, sempre passando a palavra para ele, o showman. Vai, Urba, é contigo. Vamos lá. Bom, fazer insights depois da contribuição do Dário, né? Não, brincadeira. Depois, depois de Copom e, FOMC é fácil, porque os caras não. Aí, agora ficaram sérios. Enfim, vamos começar direito. É fácil porque os temas não podem ser outros, né? Então a gente semana passada teve reunião de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Tivemos em outros lugares também, mas o que interessa são esses dois. E aí, como eu disse, não podia, o tema não poderia deixar de ser diferente. Então, para lembrar, né? A chamada Super Quarta aí, no dia que coincide Copom e o FOMC, né, a reunião do Fed. Mas antes, eu queria comentar que, assim, eu achei curioso porque os bancos centrais dos países desenvolvidos, eles se comunicaram meio parecido. Então, todos, né, ou a sua grande maioria, está já no ritmo de pausa, porém é uma pausa hawkish, é uma pausa dura, né, no sentido de deixar a porta aberta. Então, assim, eu parei, mas se bobear, eu volto. Então não é igual das últimas vezes, né? Os últimos encerramentos de ciclo que o Banco Central parava, né? Acabou a alta, agora é manutenção e posteriormente queda. Agora a gente percebeu que os bancos centrais estão se comunicando dessa maneira, de eu não vou subir, mas estou data dependente, estou observando, estou atento. Se precisar, eu subo mais uma. Então foi o que a gente viu nos Estados Unidos, principalmente, né? Que vamos comentar. O Reino Unido foi uma surpresa o posicionamento dele, né? O mercado estava esperando que ele subisse um pouco mais e ele optou por manutenção. Mas, de novo, essa manutenção de, tô de olho, se precisar, Japão a mesma coisa, o Banco Central Europeu foi o único que deixou a porta semi-fechada, vai, não vou falar que deixou fechada, mas ele se comunicou de, parei mesmo, não vou subir. Mas a Europa tem uma particularidade que os países, as economias são muito diferentes, né? Então, de um lado, a gente tem as economias mais voltadas para serviço, por exemplo, Espanha, onde o turismo é muito importante. Essas economias estão indo bem. A Espanha tem sido destaque de atividade econômica dentro da Europa. Por consequência, a inflação lá não está tão controlada. E na outra ponta, a gente tem uma Alemanha, por exemplo, que é uma economia muito mais dependente de indústria, e essa sim está em recessão, né? Então, e por consequência, inflação menos descontrolada. Então, o Banco Central Europeu tem que ficar equilibrando essas balanças aí entre não apertar demais e piorar a situação de alguns países, mas também não pode deixar tão solto a ponto da inflação continuar alta em países que a economia está aquecida. Copom, como a gente comentou, era quase um não evento, né? Muito bem precificado já o corte de 50. E aí o que aconteceu, a gente acabou comentando aí durante a semana, nos grupos, individualmente, que o comunicado não trouxe tantas surpresas, mas ele foi claro em ditar o ritmo dos próximos cortes, né? Então, no comitê, no Copom passado, já havia se falado que esse ritmo de 50 bases era o ideal. O mercado começou a querer precificar algum corte de 75, que o Copom veio, né, e praticamente descartou isso. A gente viu alguma correção na curva de DI e principalmente naquelas opções de Copom, né? Acho que quem acompanha mais o grupo aí, está mais ligado nas conversas, viu que aquela operação que a gente falou na terça-feira
basicamente subiu 20% em 2 dias, né? Um dia e meio. Então é isso, né? De uma maneira geral, sem muita surpresa, porém falando duro ainda, principalmente nos Estados Unidos, então o mercado sentiu, né? Desde quarta-feira que a aversão a risco aumentou, o conhecido aí como risk-off. A gente viu, né, as taxas subindo muito, dólar ganhando força, bolsa, principalmente aqui na Ibovespa, caindo bastante, ou se não bastante, vai caindo consideravelmente. É tudo ajuste aí desses eventos. Isso aqui eu acho que é legal trazer. O Fed, o FOMC, né, que é o comitê do Fed, é, as decisões lá não existe, é, como fala, discordância de decisão, né? O Fed decide o que ele vai fazer como um todo. É uma decisão consensual. É diferente aqui do Copom, onde os membros votantes vão votando conforme eles acham melhor, e aí a gente tem aquelas decisões divididas, tal. Lá no FOMC é consensual. O board decidiu por manutenção de taxa. Mas os membros do Fed, eles têm as opiniões próprias, né? Eles dão as opiniões, e nem todo membro do Fed é votante também. Então, isso aqui que eu trouxe, acho que é legal para a gente sentir o termômetro, né? Para pegar uma temperatura do que os membros do Fed pensam. Não só o FOMC, mas os membros do Fed, mesmo os não votantes. Então, a gente vê que a manutenção de taxa de juros por lá ficou entre 5,25 e 5,5, né, se eu não me engano. Mas o importante aqui é a gente olhar o que os membros do Fed enxergam para as taxas de juros futuras para 2023, 2024 tal, e para longo prazo. Então, isso aqui é importante porque esse 5,60 prevê mais uma alta, tá? Então, o que os membros do Fed estão falando? Ó, a gente acredita que daqui até o final do ano tem mais uma alta. De novo, nem todo membro é membro votante, né? Isso aqui é o apanhado geral, é a pesquisa entre todos. Então, eles preveem mais uma alta, mantendo a taxa o ano que vem mais alta do que o consenso, né? O mercado está aí nos 4,5%. Essa pesquisa mostrou que o FOMC deveria cortar menos ao longo de 2024, manter alguma coisa entre 3 e 4 aqui, né, para 25, 26, porém, no longo prazo, cai drasticamente para 2,5. Então, esse aqui, o longer run, é difícil dizer também qual o prazo que ele está considerando, mas vamos considerar que são as de bem longo prazo, aí, acima de 10 anos. Só que se a gente olhar a curva, as taxas de longo prazo estão bem mais altas que isso, né? A gente está beirando os 5%. Então, eu achei curioso isso, porque o mercado está precificando de fato outra coisa, né? Tá precificando um risco embutido aí na curva de juros muito mais alta. Eu postei no meu LinkedIn, mas depois aqui, quando a gente abrir para pergunta, eu recupero esse post. Eu achei bem legal, tá? Uma postagem do Bill Ackman. Volta e meia eu falo dele aqui, eu acho o cara bem inteligente. Que ele comenta que ele está enxergando para a taxa de juros de longo prazo, tá? E os principais motivos pelos quais ele acha que essa taxa é mais alta, mesmo mais alta do que o que já está, na casa dos 4, 4,5. Então tem muita dominância fiscal nos Estados Unidos, né? O déficit fiscal lá é alto, tá cada vez mais alto, coisa que a gente vem falando aqui, não é novidade também. Mas está acontecendo um fato curioso, que é o Federal Reserve, o Tesouro Nacional lá dos Estados Unidos, está recompondo caixa que ele queimou naquela época de discordância de orçamento, né? Então, acho que vocês lembram, a gente comentava aqui, comentava nos grupos, aquele impasse entre o Congresso e o presidente sobre a aprovação do orçamento lá nos Estados Unidos, que enquanto não resolvessem isso, os Estados Unidos não conseguia
se financiar direito, não conseguia aprovar muita coisa lá. Então, o Tesouro Nacional foi queimando caixa, porque tinha conta para pagar e não conseguia rolar a dívida. Agora que ele está fazendo isso. Então, a gente está vendo um volume de emissão muito grande, né? Emissão de título público lá nos Estados Unidos. Isso somado a risco fiscal, isso somado a China vendendo, isso somado a Arábia Saudita vendendo. Então, assim, está tendo um aumento de oferta brutal no mercado de título público americano. Então, é natural, quando é oferta e demanda, né? Quando a oferta aumenta, o preço cai. E isso explica, entre partes, né? Como eu disse, reforçado nesse post aí, que eu daqui a pouco eu compartilho, porque que as taxas estão muito mais altas aqui do que o longo prazo medido pelo Fed. Agora, falando de nós, né, a Selic, então foi consensual e também consensual que os próximos cortes são de 50 bases. Acho que vocês lembram, né, do que a gente estava falando no grupo, que eu chamei a atenção para a precificação que estava na curva. Então, isso aqui é antes da reunião, tá? Antes da reunião, a curva de DI precificava 70% de corte de 50 para dezembro. A grande assimetria, a grande especulação estava na reunião de dezembro, que é a última de 2023. Então, a curva DI precificava 70%. E aquelas opções lá de cupom que a gente gosta de mexer, estava precificando 49%. Então tinha um delta aqui de 20% que alguém estava mentindo, né? Se os dois são dois produtos que deveriam mostrar a mesma coisa e não estavam mostrando. Então existe uma simetria bastante positiva para a gente tomar uma posição na opção, dado que para mim a curva DI ela precifica muito melhor e de fato estava precificando muito melhor o potencial de cortes, né, da taxa de juros. E aí, não, né, por consequência, e não foi uma surpresa que os 20% que aquela opção andou, nada mais foi do que chegar mais próximo dessa precificação. Apesar que essa também acabou aumentando, tá? Então as duas subiram, mas a opção do Copom subiu muito mais, uma magnitude muito maior, porque ela estava mais para trás, né? Ela tinha mais espaço aí para tirar. E aí a gente volta a discussões de Selic terminal. Aqui tem uma projeção do BTG, o Focus e a curva de juros, né? As projeções das casas acabam se coincidindo com a da própria curva, o Focus é um pouco defasado. Então a gente vê aí que está entre 9,5 e 9, mas principalmente entre 9,5, né? Como Selic terminal. Então o Banco Central terminaria essa trajetória de queda de Selic na casa dos 9,5. Existe discussão para cima e para baixo, né? Então, vejo discussões de que pode ser mais, que pode ser menos. As discussões que podem ser mais não seriam tão mais, mas ela é muito fundamentada no risco fiscal, né? Numa inflação ainda persistente, num problema orçamentário que o Brasil tem. Então, enfim, tudo que você já sabe, não preciso ficar repetindo aqui. Agora, para baixo, os Estados Unidos têm que colaborar, né? A gente também não consegue cair tanta taxa de juros se os Estados Unidos não cair a deles, mas também a parte que nos cabe seria prêmio de risco, né? Então, aquele CDS, que eu também já trouxe aqui em algumas ocasiões, eles se aproximariam mais dos peers, né? Dos países parecidos com o Brasil. Então, o prêmio de risco, o risco país, né, cairia um pouco, e aí faz com que abre espaço para maiores quedas de Selic. Não é o meu cenário, tá? Eu não compro o Selic muito abaixo, gostaria muito. Eu acho que a gente pode projetar aí alguma Selic de equilíbrio mais perto dos 8%, seria 4,5% mais inflação. 4,5% é dado pelo Banco Central, inclusive, né? Ele considera a taxa de juros neutra real, né? Taxa real de juros neutra nesses 4,5%. Vamos chamar aí que a inflação sempre vai ficar nos 3,5%, 4%. Então, a Selic nominal de equilíbrio deveria ser mais perto de 8%. Mas não acho que a gente vai ver isso, tá? Tem um risco fiscal aí relevante para segurar a taxa Selic, além do próprio Fed Fund Rate, Fed Fund Rates, que é a taxa de juros americana lá que dá uma segurada, né? Fica meio que um piso, né?
Isso aqui eu acho um estudo interessante que o BTG faz também com bastante econometria, mas o principal aqui é a gente ver que aqui é só para final de 23, tá? Não é Selic terminal. As apostas elas acabaram se concentrando bem mais nesse 11, entre 11,5 e 11,75, tá? Então, na reunião de agosto ainda estava meio disperso entre 11,5 e 12,25. Agora, basicamente, 100% da curva DI já precifica uma Selic final de ano aí entre 11,5 e 11,75, tá? Apesar desse monte de dado aqui, qualquer coisa, quem tiver mais curiosidade, eu passo direito. Mas essa é a informação mais importante, né? Então, a gente pode ver também essa progressão que eles colocaram, que eles destacaram, Selic abaixo de 12%. Há um mês atrás, só 36% da curva precificava uma Selic abaixo de 12%, agora já é 100% da curva, tá? Não tem mais, a curva DI não precifica mais uma Selic terminando acima de 12%. Isso aqui eu achei bem legal, tá? Que é a gente ainda persiste nessa discussão de pré-fixado, pós-fixado, tal. Tem o IPCA a mais também, mas vamos nos ater aqui só ao pré e à Selic, onde quando a Selic começa a cair, eu acho que é um senso comum assim de mercado procurar o pré-fixado, né? Com a cabeça de, se a Selic vai cair, é melhor eu prefixar agora. Mas as pessoas precisam pensar que, geralmente, quando você pré-fixa, a gente está falando de uma duration, de um vencimento um pouquinho mais alongado, né? Salvo exceções, já é uma coisa de 3 meses, 6 meses, aí esquece, não estamos fazendo essa conta. Estamos falando, nesse caso, principalmente 2 anos. Então, quando você vai tomar uma decisão de alocação de 2 anos, você fica tentado a pré-fixar porque a Selic está caindo. Mas o mercado antecipa, a gente já falou isso várias vezes. Eu não pré-fixo com vontade mesmo desde março, tá? Março e abril, para mim, foi onde o mercado de pré-fixada já estava muito justo, né? A precificação muito justa, eu não enxergava mais prêmio. De novo, existem exceções, o Edrei sabe aí, porque acho que o Naka tá no call também, ele também presenciou. A gente tem um grupo com cliente que eles vieram nos procurar sobre uma pré-fixada. Então, sim, existe uma oportunidade ou outra, dá a pensar, mas, via de regra, já não existe incentivo, e não é de hoje, né, em pré-fixar contra uma Selic, né? Então, já está aqui abaixo do desvio padrão de pré-Selic, tá? Só para deixar todo mundo na mesma página, para ficar claro, o que esse gráfico mostra é a pré menos a Selic de fato. Então, se eu tenho uma pré de 10% e a Selic está correndo aí nos 13%, vai ser esse menos 3, tá? Então, o que a gente tira de conclusão é que a pré já não tem prêmio, né? O que adianta eu pré-fixar meu cliente a 10% se a gente acha ativos CDI Oi, mais. o Zé Oi? acho que acabou de cancelar a reunião de quinta-feira. Ouviu? O Ciro tá. Acho que não vai ter mais reunião do Conselho quinta. O Zé Ciro! cancelou. Peraí. Eu muto ele aqui. Tá. Tô voltando. Então a gente acha ativos aí pós-fixado, principalmente CDI+, tá? Eu tenho feito algumas contas aí, o CDI+, ele tem pago a mesma taxa para um prazo menor ou uma taxa maior para o mesmo prazo, né? Então, se a gente compara, sei lá, uns 2 anos, você vai achar um ativo 120 do CDI e você vai achar um CDI mais 3, né? O CDI mais 3 ele tem valido mais a pena. De qualquer forma, o que eu quero passar aqui, eu sei que vocês são calejados já para isso, não é a primeira vez que eu estou falando isso, mas é normal, né? Os alocadores eles ficam tentados a pré-fixar exatamente quando a Selic começa a cortar. Na verdade, você sempre tem que estar na contramão no bom sentido, né? Selic em queda é aí que você vai procurar os pós-fixados.
Selic em alta, você vai querer procurar os pré-fixados. Nada muito diferente do que a gente tem feito nos Estados Unidos, né? As taxas lá, elas não param de abrir, ficam fazendo, marcando a mercado aí, marcação a mercado negativa, né? Tá machucando a carteira, mas o carrego é interessante. Então, pô, por mais que a gente compra 4, compra 4,5, compra 4,70, a bicha não para, tá sempre subindo, e isso faz com que a marcação a mercado seja negativa, o preço que a gente está travando, o carrego é muito bom, né? É muito assimétrico. De modo que uma hora essa taxa vai cair, a não ser de fato que o mundo mude, mas essa taxa, quando ela começar a cair, a gente está pré-fixado bem, o carrego é relevante. Transformando para o mundo de ação, eu sei que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Mas é basicamente comprar uma ação enquanto o preço está caindo e vender enquanto ela está subindo, e não ao contrário, que é o que a maioria faz. Compra quando o negócio está subindo e vende quando está caindo. É a receita para perder dinheiro. Aqui eu vou mudar um pouco de assunto, né? Então, falei bastante de política monetária aí, dos principais, depois a gente abre para discussão. Eu queria trazer só um estudo que eu achei interessante, de como a Vale, né? Tem muita gente que fala de Vale, minério de ferro, China, gosta de colocar em xeque a tese de Vale. Eu confesso que eu já fui mais comprador de Vale, tá? Hoje a gente tem ainda posição, mas são posições antigas. Eu não adicionei nenhuma nova posição em Vale, mas para ficar claro aqui, vamos pegar só uma métrica de preço-lucro, como ela é extremamente barata comparado aos peers, né? Comparado até à média. Então, a média do mercado te dá um múltiplo aproximadamente de 10. Você vê a Rio Tinto negociando a 9, BHP, no América um pouco menos, tal, mas ela é 5,9. Múltiplo parecido com a chilena, mas a chilena está com múltiplo para 2023 mais alto, né? Então faz com que a Vale realmente seja a mineradora mais barata do mundo. Isso para minério de ferro e outros. Se a gente pegar para cobre, os múltiplos são bem maiores, tá? Então, pô, a Vale dá para a gente falar, baseado nisso aqui, baseado em números, que a Vale é a mineradora mais barata do mundo. Então, assim, você tem que acreditar muito que vai ter um problema na cadeia como um todo, né? No minério de ferro, em commodities, para não achar que a Vale, eu vou ser redundante agora, né? Vale a pena. Que não faça sentido ficar, pelo menos, posicionado aí em Vale. É um dos motivos pelo qual eu gosto bastante da empresa, gosto da ação. Como eu disse, a gente carrega a posição, não adicionei nenhuma, porque eu enxergo sim um problema estrutural na China, mas a Vale é muito forte de China, mas não é exclusivamente China, né? Se aparecer outro comprador aí, uma Índia da vida, a Vale vai começar a vender para a Índia. E aí, ó, destaque também, a gente falou só de uma métrica, né, que é a mais usada mesmo, esse múltiplo preço-lucro, mas quando a gente olha fluxo de caixa, a gente entende por que a CAP, né, que é a chilena, tá tão barata quanto a Vale, ela tá dando um fluxo de caixa negativo hoje. Então, assim, de fato, a Vale negocia a múltiplos de uma empresa que tem fluxo de caixa negativo. Para mim, isso eu gosto de chamar de compra, né? Nem sei quanto que Vale ele fechou hoje, eu sei que ela caiu, foi ela que contribuiu com a queda do Ibovespa hoje, mas, pô, para mim tem bastante assimetria nesse papel. E aí, aqui, só para o momento virou passeio, né? JP Morgan já está falando em petróleo a $150, então. Sem comentários, a gente vai eu acho isso, JP tá doidão, mas se acontecer a gente vai dobrar a posição aí, fazendo 100% em petróleo, porque eu não pretendo me desfazer da posição de petróleo, pelo menos esse ano. Eu quero carregar esse ano aí, um pouquinho do ano que vem, ver o que acontece. Os Estados Unidos ainda não começou a repor. Para falar que não começou, ele comprou alguns milhões lá, não fez diferença alguma a reserva estratégica dele, né? Acho que foi uma bela de uma cagada do governo ter tentado segurar preço de petróleo se desfazendo de reserva estratégica. E agora eles vão ter que recompor no momento que Rússia e Arábia Saudita estão cortando produção, né? Então, se de fato
só vier o lado da demanda, né, que é Estados Unidos comprando petróleo e não tiver a contrapartida da oferta de Arábia, principalmente a Arábia Saudita, voltar a produzir o que já produzia, esse preço aí não é tão absurdo, né, o preço do JP. Então, era isso. Vou voltar para vocês aqui. E aí, enquanto vocês me mandam perguntas, eu vou pegar o post lá que eu prometi. Um por vez, hein, para fazer pergunta. Senão vira bagunça. Quinta-feira vai rolar ou não vai a reunião? Não deve rolar. Tudo indica que não. Ô, João, sacanagem é essa, cara? Foi mal, pessoal. Desculpa aí, estava falando com a minha mulher que a gente talvez tivesse um compromisso, entendeu? Então, peço desculpa aí, César, pela sua Tranquilo, senão, apresentação. tranquilo. Não, foi mal mesmo, porque fosse pelo Zoom, dava para ver o microfone mais ligado, mas o Meets aqui é mais escondido, mesmo fechando aqui, botando a mão na boca, todo mundo ouviu. Ainda bem que não foi nada sério. Mas estava gritando, né? Você não estava falando, estava gritando. Sim, Mas, ela não ó, ouviu. Ela não ouviu a primeira vez. Peço desculpas sinceras aí a todos aí. o Urba já jogou no na mensagem, mas assim, essa semana, ou semana passada, né? Que a gente conversou na parte de trocar ideias com clientes, somente essa posição que o Urba pergunta, né? Pra gente que lida com o cliente. Se alguém fez alguma reunião, né? Teve algum cliente que trouxe alguma dúvida, Vocês fez trabalharam alguma essa semana, pergunta. né? Vocês trabalharam semana passada, isso é verdade. Porque eu tive, ó, eu tive em Natal e fui muito questionado sobre isso, né? Que estratégias de investimento, qual o caminho que a gente está tomando, o que que a gente está olhando como um decisor, né? Não como um distribuidor de produtos. É aquilo que o Urba falou. É, De novo, né? A ideia é trazer para vocês antecipações de mercado. O Urba, ele não é um distribuidor. O Urba, ele é o tomador de decisão de estratégias de investimento. Então, pra vocês terem uma ideia, por exemplo, igual ele falou lá, né? Posição pré, todo mundo fala. E isso é legal que o Urba falou. Vai visitar qualquer assessor. Se ele falar, ou consultor, né? Indiferente. Mas se vê a Selic em queda, o que que ele fala? Entra no pós. Tudo bem que tem todo um time para isso, né? O curva, a gente tem que identificar também, né? Quando começa a cair, vou comprar pré porque daqui um ano não. Mas tem todo um racional que é essa diferença de trazer um pouco dessa visão de vamos olhar como é que é, né? Que, por exemplo, o título público ele tem a rentabilidade que o governo paga e tem a própria valor do título, que é onde está o grande ganho no curto prazo. Senão você espera o título vencer, independente do título. Então, aproveitar isso. E eu tive muito cliente perguntando, e eu usei justamente essa tese. Seja de chips, que a gente já pensava, né? De chip em si, e de petróleo, que é algo que a gente acredita já nessa alta. Eu não tinha visto essa do JP, mas que a gente está apostando nisso, que é onde vem os grandes ganhos de elevação. O Urba acabou de falar, é dobrar capital na nossa posição de petróleo. Sim. Então, trazer isso dos clientes, né? Comecem a questionar o cliente, ó, segunda-feira eu vou ter um call com o nosso gestor, o que que você tem de dúvida que você gostaria de saber? Ou traz o cliente para cá, ou se não quiser trazer, traz a dúvida. Manda, Urba. Não, eu só ia complementar que isso que você falou do título público, né, que ele tem a oscilação de preço. Acho que muita gente faz confusão e eu duvido que a maioria tenha isso claro também, que renda fixa é diferente de preço fixo. A gente fica muito nessa cabeça de renda fixa não oscila, não, como é que dá negativo, bonde americano dando bastante negativo. Eu esqueci de trazer isso aqui, mas depois se eu achar eu compartilho com vocês. O bonde da Áustria de 100 anos, né, praticamente um bonde perpétuo lá, tá caindo 84% esse ano. Então assim, você tomando 84% de prejuízo na renda fixa da Áustria. Porque é isso, né? Preço fixo é diferente de renda fixa. Então, quando a gente fala em renda fixa e renda variável, significa que o fluxo de caixa ele é ou fixo ou variável, né? Numa renda fixa, você sabe de antemão qual que é o fluxo de caixa, qual que é a taxa de retorno.
Na renda variável, não. O fluxo de caixa vai ser a própria geração de caixa, né? O free cash flow, distribuição de dividendos, isso é variável. A empresa pode ou não ter lucro, pode ou não gerar caixa. Então, essa é a diferença de renda fixa e renda variável. Nada tem a ver com preço. Preço de renda fixa não é fixo, né? O preço oscila e ele oscila proporcionalmente a duration. Então, renda fixa muito longa, elas têm risco equivalente à ação. Tanto é que é isso, o cara que está comprado em bond da Áustria, achando que, pô, renda fixa do governo austríaco, né? Que fica mais conservador que isso? Que é mais maior proteção que isso? O cara tá perdendo 90% do capital. Vai recuperar? Cara, eu acho que não. A não ser isso que você leve ao vencimento. Ao vencimento, ela sempre vai convergir para o preço, né? Para o próprio fluxo de caixa. Mas é um ativo de 100 anos. Então, vai virar a herança aí. Ó, o Jean, pode falar, Jean. Pode perguntar. Bom, pessoal, boa noite. César, eu queria perguntar sobre a questão da Vale, que você falou aí, né? Que é uma baita empresa e tudo. A gente viu 2020, 2021 e até 2022, boa parte, ela subiu sem dar ponto de entrada, né? Praticamente um foguete. Sim. Mas com essa desaceleração da China, ela tem sofrido bastante aí nos últimos tempos, né? E tem ficado meio ali lateral, né? Então, é estratégico de uma forma de montar a posição e tal, mas como você enxerga isso? Vamos pensar o seguinte, hoje eu estou de fora da Vale, mas enxergo o valor nela no longo prazo. Que estratégia a gente pode montar para, sei lá, comprar ações e pensar sempre no seguinte, no volume de ações, né? Para que ela é uma excelente pagadora de dividendos nos últimos anos, então, para compor minha carteira de longo prazo aí, o que a gente pode trazer de insight para o cliente que já tem Vale ou aquele que quer montar a posição nessa empresa, por exemplo? Tá, então falando especificamente de Vale, né? O que eu enxergo, o que é a minha Isso tese. Vale, porque assim, CSN já é uma outra pegada. Não, sim, e tal. E Vale, como você falou, desse segmento é aquela que sempre tem entregado mais, né? Tá. Assim, eu acho que eu vou começar pela parte fácil, que se a gente estiver pensando numa carteira de longo prazo, o cara tá montando posição, isso vale para qualquer ativo, né? Os aportes periódicos sempre vão proteger preço médio. Então, você fazer isso ao longo do tempo, né, ter essa disciplina, você vai acumulando a preço médio e te protege muito, né? Então, você começar a comprar agora, ela sobe, pô, legal, você está ganhando. Ela cai, você está comprando mais baixo, né? Está comprando melhor, está melhorando seu preço médio, desde que esteja baseado em fundamento. Então, assim, a parte fácil o cara quer começar a montar uma carteira de Vale, nada melhor do que a recorrência de aportes e compras. Agora, se vale para longo prazo, né? Qual que é a tese de longo prazo? Ela, de fato, ela subiu bastante aí nesses últimos anos, né? As commodities recuperaram pós-pandemia, muito incentivo governamental. A China saindo de lockdown, mas aí reabriu e estava todo mundo esperando que ela estourasse de novo. Mas não adianta também a gente olhar o recorte aí do que foram os últimos 2, 3 anos, porque foram atípicos. Eu vejo que a Vale ela tem bastante potencial, até por isso a gente tem posição, estamos comprado, blá blá blá, o que já falamos, mas eu parei de comprar, eu diminuí o meu ímpeto de compra, porque eu comentei, eu acredito sim que a China tem um problema estrutural, tá? Ainda não é consenso no mercado, pelo que eu leio. Tecnologia pode virar um pouco esse jogo para a China especificamente, né? Porque Vale não tem nada a ver com essa parte de tecnologia, mas é fato que a Vale é muito dependente de China. E aí, por causa disso, né? Ou melhor, até por conta disso, ela concorre com todas as australianas que estão lá do lado da China. É muito mais difícil para a Vale mandar minério de ferro para a China do que a Rio Tinto que está lá na Austrália. Por isso que ela tem prêmio, por isso que ela é mais barata, né, do que uma Rio Tinto da vida.
Ela teve muito problema de embarque também. O principal porto que ela usa, que acho que é no Pará, se eu não me engano, teve uma época aí, choveu bastante, a logística ficou complicada, ela teve problema de embarque. Ela teve, num passado recente, o problema de Brumadinho, que de volta e meia chegou uma conta aí para pagar. Então, assim, tem pontos altos e baixos, nada, como posso dizer, o preço ele é soberano, né, para todos os efeitos, pelo menos no curto prazo, ele é soberano, então a gente não pode falar que a Vale está mal precificada também, pô, se o senhor mercado está falando que ela é 66, 67, porque ela vale 66, 67, né? E tem um motivo para isso. A questão a gente começa a olhar no longo prazo, qual que são as perspectivas dela. Eu acho que a negociação que ela fez com a base, com a divisão de metais base lá, de níquel e cobre, né? Que ela vendeu para o fundo da Arábia Saudita. Eu achei uma negociação muito boa, os caras pagaram um ágio adequado. Essa divisão dentro da Vale, o valor dela é muito mais alto do que de fato está precificando o próprio preço da ação. E também existe nesse preço existe muita desconfiança enquanto ao custo, né? O custo da Vale já foi mais barato, de fato. Ela, há bons anos atrás aí, o custo dela entregar o minério de ferro no porto da China era $40. Hoje já está mais para os $60, né? Então, o custo dela aumentou 50%. Por conta disso tudo que a gente já passou. Então, problemas de embarque, a logística ficou mais cara, né? A pandemia fez muito mal para frete marítimo. Então, assim, tem bastante coisa no preço. Dá para olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu acredito que é uma baita empresa, principalmente se a gente pensar em mercado interno, né? Que outra empresa que te descorrelaciona tanto com o Brasil? Você vai comprar Petrobras, é puro suco de Brasil. Varejo, esquece, eu nem olho para isso. Construtora, pô, difícil também. Agora no momento de queda de Selic, um pouco melhor. Banco, Brasil também. Então, a Vale, pelo menos aqui no mercado interno, ela te dá uma diversificação bacana, sabe? Vale não tem nada a ver com o Brasil. Pode por o governo que seja o governo que for aí, né? Pode trocar partido, blá, blá, a Vale vai continuar sendo uma exportadora de minério de ferro. Ela é pouco correlacionada com o nosso mercado interno. Então, eu acho que é uma baita ação sempre para ter em carteira. A gente carrega, sim, ações de Vale, mas que eu estou cauteloso aí nas compras. Mas quem começou agora, né, beleza, eu cheguei de Marte hoje para comprar a Vale, vai comprar num preço melhor que eu. Eu dividi isso num grupo já. O nosso preço médio está aí acima de R$ 70. A última entrada que a gente fez foi no 77. Então, assim, não estou preocupado, mas também não é um baita preço. O cara que começar a comprar agora, vai começar a acumular nessa casa dos R$ 60. Eu tenho inveja desse cara, tá comprando bem melhor do que eu. A Deise mandou, li um analista hoje falando sobre o estouro da bolha imobiliária na China, indicando proteger posição em minério. Hã? Já não é de hoje também que a gente discute essa bolha. É a bolha das bolhas, né? O mercado imobiliário na China aí criou a mãe de todas as bolhas. O mercado imobiliário da China é 3 vezes o PIB, eu acho. Se a gente compara com outros mercados imobiliários, cara, é brutal também, é colossal a diferença. E aí a China foi isso, né? A China ela foi uma sociedade que, assim como outras sociedades orientais, ela cresceu muito baseado em investimento. Que a gente viu aqui na América Latina também, em alguns países, mas lá na Ásia, mais recentemente, quer crescer muito via investimento. Então, o Japão é um caso clássico, né? Investiu muito, década de 80, lá, as décadas pós-guerra, investiu muito, tornou-se um país exportador, principalmente de tecnologia, né? Produtos de ponta, mas não fomentou o mercado interno. Então, o Japão tem esse problema aí, você não vê inflação no Japão, agora que está começando, mas estamos falando de 40, 50 anos que o mercado consumidor do Japão não sustentava o crescimento do país. Era ou exportar ou estagnar, que é o que de fato aconteceu. A China está enfrentando o mesmo problema, né? O problema da renda média aí.
Eles cresceram muito, o PIB, pô, sei lá, aumentou 40 vezes desde meio do século passado, só que em um país exportador, né? Não existe um mercado consumidor que sustente o crescimento que eles vieram experimentando. Fora que a China tem particularidades, você precisa entender sobre China, né? Precisa pensar como um chinês lá, como um cara pensa. Ele poupa, ele não tem segurança que a gente tem, um partido político diferente, é um governo diferente, não é muito assistencialista. Então, por exemplo, eu estava vendo esses dias que quando você muda de província, você não tem direito a seguro saúde, alguma coisa assim, você tem que pagar por conta. Então, o chinês, que é a grande maioria, né, no processo de urbanização, os chineses foram mudando de província. E Não aí o pode cara tem nem que financiar o poupar. imóvel, né? Tem problema de comprar imóvel. Então, assim, o cara tem que poupar. E aí, o que o governo fez, né? Principalmente essas províncias também, que foi como ganhou dinheiro, começou a fomentar o mercado imobiliário. Então, você vê que existem cidades lá, cidades importantes que existe déficit habitacional e outras que existe excedente. Porque o governo vai meio que na marra, ditando o ritmo das construções. Então, a gente vê aquelas cidades fantasmas e a gente vê cidades que existem em déficit de habitação. E o que acontece com as construtoras, elas não aguentam, né? O motor fuma. Então, ela começa a construir, não tem para quem vender, porque ninguém vai morar naquele prédio. Ela para de construir. Só que é o cara que já comprou, que é o apartamento dela, que é o imóvel dela. E aí ele também para de pagar. Aí a consultora quebra. Então, assim, Evergrande, Country Garden, uma atrás da outra. Estamos enfileirando construtora aqui para quebrar. Só que o governo vai segurando, a gente não tem tanta informação. Então, assim, tem todos os indícios de uma bolha do mercado imobiliário forte. Vai estourar? Não vai estourar? Qual que vai ser a consequência? Na minha opinião, tá? Vou dar uma de pitaqueiro. Para mim, estoura e o governo segura. Porque seria diferente, sabe? Não vai estourar? Pô, você tem que acreditar muito em teoria da conspiração para achar que não tem um problema lá. Segundo, vai estourar e vai contaminar o mercado? O governo o governo lá já foi mais amado, né? O povo já esteve mais ao lado do governo. É um governo opressor, então controla muito esses movimentos sociais, mas é fato que já teve mais apoio popular. Então, assim, o governo vai se dar o luxo de passar por uma crise lascada lá, contaminar o mundo. Para mim, os caras vão dar uma segurada. Quebra, beleza, empresta dinheiro para a construtora, segura, vai, incentiva e segue o jogo. Nada muito diferente que assim, a gente gosta de falar dessas sociedades meio esquisitas, mas nada muito diferente do que os Estados Unidos faz, né? Do que o todo-poderoso Tio Sam aí, banco quebra, os caras entram salvando o banco, salvando seguradora, todo mundo passa ileso e segue o jogo. É verdade, né? Os bancos estão para os americanos, assim como as construtoras estão para os chineses. É onde tem excesso, e aí todo liberal vira conservador na hora da crise, né? Então o cara quer um estado mínimo, mas chega a crise e ninguém reclama do governo salvar. Então, Mas isso é importante, né? Tá sempre como a neoliberal, o Rodrigo precisa de países imperialistas. é, É. são ideias polêmicas aqui que a gente tem que deixar para o off the records. Aham. Então, mais alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida de cliente? Então, eu vou encerrar a gravação por aqui. Vamos para o Off the Records. Obrigado à presença de todos. Como toda segunda-feira estamos aqui. Fiquem à vontade para trazer clientes, colegas, se quiser trocar ideias, informações, dúvidas durante a semana, a gente sempre fica aqui à disposição. Encerrando a gravação em 3, 2, 1. A hora do Dario da contribuição.